A taça de champanhe tremeu na minha mão quando ouvi as palavras saindo da boca do meu marido. Não pelos dedos que falhavam, mas porque meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo. Brindo a mulher que amo de verdade. Genivaldo levantou a taça dele bem alto, sorriso largo no rosto, olhos brilhando com aquela empolgação de quem finalmente vai tirar um peso das costas. 50 pessoas olhavam para ele, esperando que virasse para mim, que dissesse meu nome, que me abraçasse como fazia todo aniversário de casamento. Mas ele não virou para mim, virou para minha irmã. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. O quintal da casa da minha mãe, que até 2 segundos atrás estava cheio de risadas, música e cheiro de churrasco, mergulhou num silêncio tão denso que eu consegui ouvir o rangido da cadeira quando Dona Graça, minha mãe, se mexeu atrás de mim. Keila congelou, a mão dela presa no braço do marido, Hudson. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, o rosto perdendo a cor num instante. Ela não estava esperando por aquilo. Nenhum dos dois estava. Mas eu estava, porque fazia 1 ano que eu sabia de tudo. Meu nome é Vânia, tenho 41 anos e nasci aqui mesmo, no Crato, no coração do Cariri cearense. Terra de Padre Cícero, de chapada verde e seca, dependendo da época, de gente trabalhadora que acorda cedo e vai dormir tarde. Sempre fui mulher de fé, não daquela fé cega que aceita tudo calada, mas da fé que te mantém de pé quando o chão desmorona. E o meu chão desmoronou há exatamente 1 ano. Trabalho como técnica de enfermagem no Hospital São Francisco, em Juazeiro do Norte, há quase 15 anos. Sou a pessoa que cuida quando ninguém mais sabe o que fazer. A que segura a mão do paciente na hora da notícia ruim. A que limpa, consola, acalma, que mantém a calma no meio do caos. Aprendi a ter sangue frio. A pensar antes de reagir. A não desmoronar na crise. E foi exatamente isso que me salvou quando descobri que meu marido de 10 anos me traía com minha própria irmã. Que os sobrinhos que eu amava como se fossem meus filhos eram, na verdade, filhos dele. Que minha família inteira era uma mentira construída nas minhas costas. Mas eu não gritei. Não chorei na frente de ninguém. Não fiz escândalo. Eu esperei. Guardei cada pedaço de evidência. Organizei cada prova. Planejei cada movimento. Porque enfermeira não entra em pânico. Enfermeira age. E hoje, no meu aniversário de 10 anos de casamento, era o dia de agir. Eu e Keila sempre fomos diferentes. Desde pequenas. Ela nasceu 5 anos depois de mim, em 1988, quando eu já tinha começado a ajudar minha mãe nas tarefas de casa. Eu era a filha mais velha, responsável, certinha, estudiosa. Aquela que acordava cedo para fazer o café antes da escola, que varria o quintal sem reclamar, que cuidava da irmã mais nova como se fosse um segundo trabalho. Keila era a caçula. A princesinha. A menina bonita que todo mundo parava para olhar quando passava na rua. E eu não digo isso com maldade, é a verdade pura. Keila puxou os olhos claros do nosso avô português. Tinha cabelo naturalmente liso e brilhante, aquela pele que bronzeava fácil sem manchar. Parecia saída de revista. Todo mundo dizia, essa menina vai ser modelo, parece artista de novela. Eu era a esforçada, nunca a bonita. Minha mãe, Dona Graça, não fazia por mal, mas a preferência sempre foi clara. Keila ganhava roupas novas da loja do centro, eu herdava as dela quando ficavam pequenas. Keila ganhou festa de 15 anos com DJ e vestido de princesa. Eu ganhei bolo caseiro e refrigerante no quintal. Keila podia sair com as amigas nos finais de semana, eu tinha que ficar ajudando a lavar roupa. Mas eu nunca senti raiva dela por isso. Pelo contrário, eu amava minha irmã. Amor daquele genuíno, de irmã mais velha que protege, que cuida, que quer ver a outra crescer feliz. O que eu não sabia é que ela nunca sentiu o mesmo por mim. Keila tinha uma coisa estranha nos olhos desde pequena. Um brilho que aparecia quando eu ganhava alguma coisa. Uma nota boa na escola, um elogio de alguém, um presente simples. Como se doesse nela ver eu recebendo atenção que não fosse dela.
Quando ganhei minha primeira boneca nova, não herdada, nova mesmo, que minha madrinha me deu no aniversário de 8 anos, Keila chorou tanto que minha mãe acabou tirando a boneca de mim e dando para ela só para brincar um pouquinho. Nunca mais vi aquela boneca. Quando tirei o primeiro lugar da turma no ensino médio e a diretora me deu um certificado na frente de todo mundo, Keila comentou em casa: "Só ganhou porque a professora gosta dela." Eu tirei nota boa também e ninguém me deu nada. Quando comprei meu primeiro carro, um Gol branco 2010, usado que paguei em suadas prestações enquanto trabalhava no hospital, Keila deu uma risadinha e falou: "Só isso? Achei que você ia comprar um carro melhor, do tanto que você trabalha. Nada que eu conquistasse era suficiente. Nada que eu tinha era especial o bastante para merecer reconhecimento." E quando eu casei com Genivaldo, em junho de 2014, vi aquele brilho estranho de novo nos olhos dela. Pensei que fosse emoção de irmã. Ela era minha madrinha, afinal. Estava ali do meu lado no altar, segurando o meu buquê, sorrindo para as fotos. Mas não era emoção, era inveja. Só que eu era idiota demais para perceber. Conheci Genivaldo numa vaquejada em Juazeiro do Norte, em 2012. Eu tinha 29 anos, ele tinha 31. Eu estava lá com umas colegas do hospital, curtindo o fim de semana depois de uma semana puxada de plantões. Ele estava com uns amigos da oficina mecânica onde trabalhava, na época ainda era funcionário, não era dono. Gene não era o homem mais bonito da festa. Tinha uma cara comum, daquelas que você vê e não memoriza no primeiro olhar. Mas tinha um jeito, uma presença. Ficou me olhando a noite toda de longe, tipo tímido, até que no final juntou coragem e veio falar comigo. "Moça, eu não sei dançar." A voz saiu meio rouca, nervosa. "Mas se você aceitar, eu aprendo." Achei engraçado. Dancei com ele. Rimos juntos da falta de jeito dele, dos passos errados, dos tropeços. Trocamos telefone. Ele me ligou no dia seguinte. Namoramos 2 anos. Gene era atencioso, presente, respeitoso. Nunca faltava nos encontros. Me buscava no hospital depois do plantão quando era muito tarde, mesmo morto de cansaço. Levava marmita para mim quando eu esquecia de comer no meio do turno corrido. Me chamava de mulher forte. Dizia que eu era a pessoa mais incrível que ele conhecia. Casei achando que tinha encontrado meu lugar no mundo. Meu homem. Minha família. A cerimônia foi simples na igreja de São Francisco, aqui no Crato. Recepção no quintal da casa da minha mãe. 80 pessoas, forró pé de serra até de madrugada, bolo de rolo que Dona Graça encomendou especial. Eu estava radiante naquele dia. Achava que ia ser feliz para sempre. E Keila, minha irmã caçula, foi minha madrinha. Agora eu entendo por que ela insistiu tanto para ser. Não era por amor. Era para ficar perto dele. Na festa do casamento teve um momento que me incomodou na hora, mas que eu engoli porque não queria estragar o dia. Keila dançou 3 músicas seguidas com Gene. Eu estava ocupada cumprimentando convidados, tirando foto com todo mundo, quando olhei para o meio do salão e vi os 2 dançando, a mão dele na cintura dela. O jeito que ela ria, jogando a cabeça para trás. Perto demais. Íntimo demais. Minha mãe percebeu também. Veio até mim, colocou a mão no meu ombro. "É sua irmã, filha, seu marido, sua família." A voz dela tinha aquele tom de quem tenta se convencer de alguma coisa. "É normal." Eu forcei um sorriso. "É, mãe, normal." Mas não era. Só que eu estava tão feliz, tão cega pela alegria daquele dia, que ignorei o desconforto. Empurrei a sensação estranha para debaixo do tapete. Fiz que nem aprendi a fazer a vida inteira. Engoli o incômodo e segui em frente. Foi o primeiro erro de muitos. Keila conheceu Hudson em 2015. Ele era vendedor de carros em Fortaleza. Desceu para o Cariri para abrir uma filial da concessionária onde trabalhava. Bonito, bem vestido, carteira recheada. Keila ficou encantada. Casaram em abril de 2016, menos de um ano depois de se conhecerem. A festa foi enorme. Buffet caro num salão chique em Juazeiro, vestido importado que custou mais de R$10.000, decoração que parecia casamento de revista.
Tudo pago pelo Hudson, que queria mostrar que podia dar o melhor para a mulher dele. Eu fui madrinha dela, como ela tinha sido minha. Fiquei feliz pela minha irmã. Achava que ela finalmente tinha encontrado alguém à altura do padrão que sempre quis. Alguém que dava para ela tudo que eu nunca pude dar. Roupas de marca, restaurantes caros, viagens. Hudson era um bom homem, trabalhador, dedicado, apaixonado por Kayla. Dava tudo o que ela pedia sem pensar 2 vezes. Pobre Hudson. Ele não sabia que os filhos que criava como seus eram de outro homem. Enzo nasceu em março de 2017. Quando Kayla me ligou do hospital dizendo que tinha entrado em trabalho de parto, larguei tudo e corri para lá. Fiquei na sala de espera as 8 horas que durou o parto. Quando a enfermeira finalmente deixou eu entrar, vi minha irmã na cama, cansada, mas radiante, com um bebezinho minúsculo nos braços. Vânia, olha, é o Enzo. Peguei aquele menino no colo e me apaixonei na hora. Aquele cheiro de bebê recém-nascido, a pele lisinha e rosada, os dedinhos minúsculos que agarraram meu indicador com força. Chorei de emoção. Ajudei Kayla nos primeiros meses. Levava comida, dava banho no bebê quando ela estava exausta, ficava de madrugada embalando o menino quando ele chorava. Eu amava ser tia. Amava aquela criança como se fosse minha, porque eu não conseguia ter a minha própria. Eu e Jenny tentávamos engravidar desde que casamos em 2014. 3 anos se passaram e nada. Consultei médicos, fiz exames, tomei remédios que bagunçavam meu corpo inteiro. O diagnóstico era sempre o mesmo: baixa reserva ovariana. Aos 34 anos, minhas chances eram pequenas. Aos 36, mínimas, doía. Doía todo mês quando a menstruação descia e confirmava mais uma vez que meu corpo não funcionava direito. Doía ver outras mulheres grávidas no hospital, ver bebês nascendo, ver famílias felizes, e doía especialmente ver Kayla com aquele bebê perfeito, saudável, lindo. Mas eu não sentia inveja, sentia tristeza, uma tristeza profunda, pesada, que eu carregava sozinha porque não queria preocupar ninguém. Jenny tentava me consolar. Vânia, a gente pode adotar. Ou tentar fertilização. Ou simplesmente ser feliz só nós dois. Eu forçava um sorriso. Eu sei, a gente vai ficar bem. Mas por dentro eu me sentia incompleta. Como se tivesse falhado na única coisa que uma mulher deveria conseguir fazer naturalmente. E enquanto eu me culpava, chorava escondida no banheiro, tomava hormônios que me deixavam inchada e irritada. Meu marido estava fazendo filhos na minha irmã. Valentina nasceu em janeiro de 2019. Mais uma menina linda, saudável, perfeita. Mais um pedaço do meu coração que eu entreguei sem saber que estava me machucando. Eu tinha 36 anos. Kayla tinha 31, 2 filhos. Vida perfeita. Eu olhava para ela nas reuniões de família e pensava: como ela consegue fazer parecer tão fácil? Como ela consegue ser mãe, esposa, trabalhar, cuidar da casa e ainda estar sempre bonita, sempre arrumada? Nunca passou pela minha cabeça que o segredo era simples. Ela não estava fazendo sozinha. Tinha 2 homens sustentando aquela vida. Hudson bancava tudo: casa, carro, roupas, escola das crianças. E Jenny? Jenny dava a ela o que ela realmente queria: atenção, paixão, filhos. Tudo que deveria ser meu. Os sinais sempre estiveram lá. Eu que era cega demais para ver. Jenny começou a chegar tarde em casa. Movimento na oficina, dizia. Mas chegava cheirando a sabonete, não a graxa. Cabelo molhado, camisa trocada. Kayla começou a ficar distante. Parou de aparecer na minha casa sem motivo, como fazia antes. Sempre tinha uma desculpa. Tô ocupada com as crianças. Hudson quer jantar em casa. Enzo tá doente. Quando as 2 famílias se reuniam, na casa da minha mãe, nos aniversários, no Natal, eu notava coisas, olhares rápidos. Jenny olhando para Kayla. Kayla desviando rápido demais. Um nervosismo no ar que eu não conseguia explicar. Uma vez, cheguei na casa da minha mãe sem avisar,
Coisa que eu sempre fazia. Keila estava lá, Jenny também. Os dois no quintal, conversando. Quando me viram chegando pela janela, se afastaram num pulo, como se tivessem levado choque. "O que vocês estão fazendo aí?" perguntei, tentando soar casual. Jenny limpou a garganta. Tava perguntando para ela se conhece um mecânico bom em Juazeiro. O Hudson estava reclamando do carro. Olhei para Keila. Ela acenou com a cabeça, rápido demais. O carro dele tá fazendo um barulho estranho. Fez sentido na hora, mas depois, quando estava sozinha em casa, a ficha começou a cair. Jenny era mecânico. Por que Hudson precisaria de outro? E por que ele não tinha me contado que estava com problema no carro, se a gente se via quase toda semana? Comecei a prestar mais atenção. Notei que Jenny e Keila nunca ficavam sozinhos no mesmo cômodo quando eu estava por perto. Que eles evitavam se olhar diretamente. Que Hudson parecia ser o único ali que não percebia absolutamente nada. A desconfiança começou a crescer. Pequenininha no começo, fácil de ignorar. Mas crescendo, se espalhando. Até que ficou impossível não ver. Meu marido estava escondendo alguma coisa, e eu tinha um pressentimento terrível de que minha irmã sabia exatamente o quê. A confirmação veio numa noite de março de 2023. Eu estava no hospital, plantão noturno de quinta para sexta. Movimento tranquilo, poucas emergências. Sônia, uma colega que trabalhava comigo há anos, me chamou para o canto da recepção. O rosto dela estava sério, preocupado. "Vânia, eu preciso te falar uma coisa." A voz saiu baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvida. "Mas você não pode dizer para ninguém que fui eu." Meu estômago apertou. "O que foi?" Ela olhou para os lados, conferindo se não tinha ninguém por perto. Depois voltou os olhos para mim, e o que eu vi ali foi pena. Pena e constrangimento. Minha vizinha mora perto daquele motel na estrada de Exu. Sabe qual? Eu sabia. Todo mundo sabia. Era o tipo de lugar que você não comentava em voz alta, mas que todo mundo conhecia. Ela me ligou ontem. Disse que viu seu marido entrando lá. O mundo parou. Quando? Anteontem. Quarta-feira, umas 6 da tarde. Quarta-feira. Jenny tinha me ligado dizendo que ia demorar na oficina porque tinha um carro enguiçado que precisava ficar pronto para o cliente buscar de manhã. Cheguei em casa às 11 da noite e ele já estava lá, dormindo. Tinha alguém com ele? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sônia hesitou. Aquela hesitação que diz que a verdade vai doer mais do que você imagina. Tinha. Uma mulher. Que mulher? Vânia. Ela colocou a mão no meu braço, apertando de leve. Minha vizinha disse que a mulher parecia muito com você, só que mais nova. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Keila. Minha irmã. Fui pro banheiro. Tranquei a porta. Sentei no chão frio e deixei a ficha cair. Meu marido estava me traindo, com minha irmã. Todas as peças se encaixaram de uma vez. Os olhares. Os encontros casuais na casa da minha mãe, as mudanças de comportamento, o jeito que ele chegava em casa cheirando a sabonete, a distância de Keila e o pior, as crianças. Enzo tinha nascido em março de 2017. Eu e Jenny tínhamos casado em junho de 2014. Keila e Hudson casaram em abril de 2016. Se o caso já existia antes dela casar, meu Deus, será que... A náusea veio rápida. Vomitei ali mesmo, no vaso sanitário. Mãos tremendo, coração disparado, lágrimas queimando nos olhos. Mas depois de 5 minutos no chão daquele banheiro, algo mudou dentro de mim. Levantei, lavei o rosto, olhei para a mulher no espelho. Você é enfermeira, Vânia. Você não entra em pânico. Você age. Respirei fundo, 3 vezes, até o coração voltar ao normal. Saí do banheiro. Voltei para o plantão. Atendi pacientes. Fingi que estava tudo bem e comecei a planejar. Na semana seguinte, contratei um detetive particular. Achei o contato num site de Fortaleza, li os depoimentos de clientes, avaliei o preço. R$ 8.000,
Caro pra caramba, mas necessário. Passei todas as informações: nome completo de Jenny, endereço da oficina, placa do carro, rotina, nome de Keila também, endereço dela, onde trabalhava. Eu preciso de provas, disse ao detetive pelo telefone. Fotos, vídeos, datas, tudo. E se confirmar a suspeita? Engoli seco. Eu preciso saber de tudo, há quanto tempo, onde se encontram, com que frequência. Entendido. 2 meses depois, recebi o dossiê. E meu mundo desmoronou de vez. O detetive tinha feito um trabalho completo. Fotos, vídeos, rastreamento de mensagens apagadas que ele conseguiu recuperar não sei como. Movimento bancário. Tudo. Jenny e Keila tinham um caso desde 2016. Antes dela casar com Hudson, eles se encontravam regularmente, no motel da estrada de Exu, num apartamento que Jenny alugou em Barbalha, apartamento que eu nem sabia que existia. No carro dele, atrás da oficina, quando eu estava no plantão. Pelo menos 3 vezes por semana durante 8 anos. E o pior de tudo, no dossiê tinha fotos antigas. Keila grávida em 2016, entrando no apartamento de Barbalha, com Jenny do lado. Keila grávida em 2018, mesma coisa, as datas batavam perfeitamente com os nascimentos de Enzo e Valentina. Sentei na cama com aquelas fotos nas mãos e deixei a verdade me esmagar, meus sobrinhos. As crianças que eu amava, que eu cuidei desde que nasceram, que eu tratei como se fossem meus filhos, eram filhos do meu marido. Hudson achava que era pai. Criava aquelas crianças com amor, trabalhava para sustentar a família, fazia planos para o futuro deles, e era tudo mentira. Eu podia ter confrontado na hora. Podia ter ido na casa de Keila com aquelas fotos e jogado tudo na cara dela. Podia ter gritado com Jenny, feito escândalo, terminado tudo ali, mas eu não fiz. Porque se tem uma coisa que enfermeira aprende, é a ter paciência, a esperar o momento certo, a não agir por impulso no meio da crise. Guardei o dossiê numa pasta. Escondi num lugar que eu sabia que Jenny nunca ia procurar. E decidi esperar. Se eles estavam me enganando há 8 anos, eu podia esperar mais um pouco. Nosso aniversário de 10 anos de casamento seria em junho de 2024. Jenny já estava empolgado, fazendo planos. Queria festa grande, churrasco na casa da minha mãe, as 2 famílias juntas. Deixei ele fazer os planos, sorri, fingi empolgação, porque junho de 2024 seria a última festa do nosso casamento, e seria inesquecível. Mas antes disso, eu precisava de uma última peça do quebra-cabeça, precisava de certeza absoluta sobre as crianças. Em junho de 2023, um ano antes do aniversário, Keila me ligou. Irmã, você pode ficar com Enzo e Valentina no fim de semana? Eu e Hudson vamos para a praia. Meu coração acelerou. Era a oportunidade perfeita. Claro, pode trazer. Ela trouxe as crianças na sexta de noite. Enzo chegou pulando, Valentina agarrada no ursinho de pelúcia. Abracei os 2 apertado, aquele amor de tia que eu sempre senti. Mas agora misturado com outra coisa. Suspeita. Dor. No sábado de manhã, enquanto as crianças dormiam, entrei no quarto silenciosamente. Peguei fio de cabelo com raiz de Enzo, guardei num envelope lacrado. Fiz o mesmo com a escova de dente de Valentina, cuidadosamente, sem deixar rastro. Depois peguei fio de cabelo de Jenny do travesseiro da nossa cama. Na segunda-feira, mandei tudo para um laboratório em Fortaleza. Paguei por sigilo absoluto, R$ 2.400. O resultado chegou em 15 dias e mudou minha vida para sempre. Enzo. Compatibilidade genética com Genivaldo de Souza Ribeiro, 99,99% Valentina. Compatibilidade genética com Genivaldo de Souza Ribeiro. 99,99%. Sentei no chão do banheiro do hospital com aquele papel nas mãos. Li, reli de novo. Não era suspeita, era certeza. Meus sobrinhos eram filhos do meu marido, as crianças que eu ninei, que eu dei banho, que eu ensinei a falar as primeiras palavras, que eu amei incondicionalmente desde o dia que nasceram. Eram filhos dele. Chorei durante 2 horas naquele banheiro. Chorei por mim, por Hudson.
pelas crianças inocentes no meio daquela mentira. Chorei pela família que eu achava que tinha e que nunca existiu de verdade. Depois levantei, lavei o rosto, voltei para o plantão, guardei o resultado do DNA junto com o dossiê do detetive e continuei esperando. De junho de 2023 a junho de 2024, vivi uma mentira. Porque não era só eu que mentia, nós três vivíamos numa encenação. Continuei casada, continuei dormindo do lado de Jenny, continuei indo nas reuniões de família, abraçando minha irmã, brincando com as crianças. Continuei fingindo que estava tudo bem. Foi o ano mais difícil da minha vida. Teve noites que eu deitava na cama ao lado dele e sentia nojo. Nojo de mim por estar ali. Nojo dele por conseguir dormir tranquilo enquanto mantinha uma mentira desse tamanho. Teve domingos na casa da minha mãe que eu olhava para Keila rindo com Hudson e as crianças e precisava morder a língua para não gritar a verdade na cara de todo mundo. Teve momentos que Enzo me chamava de tia Vânia, com aquele sorrisinho de criança, e eu queria gritar: eu não sou sua tia, eu sou... sei lá o que eu sou. Mas eu segurei, todos os dias, durante um ano inteiro, porque a vingança é um prato que se come frio. E o meu estava no congelador desde junho de 2023. Agora, antes de seguir com essa história, preciso fazer um pedido. Se você está ouvindo isso agora, deixa um comentário dizendo que horas você está assistindo e de que cidade você é. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias para vocês. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí. Aperta o sininho das notificações para não perder nenhum relato novo que sai todo dia aqui no canal. E bora continuar porque o que aconteceu no dia do meu aniversário de 10 anos. Vocês não vão acreditar. 15 de junho de 2024. O dia amanheceu bonito. Céu azul, sol forte, aquele calor seco típico do Cariri. Acordei cedo, mesmo tendo dormido mal. Jenny ainda roncava do meu lado, alheio a tudo. Olhei para ele ali, boca aberta, braço jogado para o lado, e senti uma mistura estranha de raiva e pena. 10 anos. Uma década inteira ao lado de um homem que eu achava que conhecia. Levantei sem fazer barulho. Fui para a cozinha preparar café. Precisava fazer alguma coisa com as mãos, manter a mente ocupada. O dia ia ser longo. A festa estava marcada para começar às 6 da tarde. Minha mãe já tinha ligado 3 vezes desde as 7 da manhã, nervosa com os preparativos. O churrasqueiro ia chegar ao meio-dia. As mesas e cadeiras já estavam montadas no quintal. Dona Graça tinha feito farofa, vinagrete, maionese. Tudo do jeito que eu gostava. Ela não sabia que aquela seria a última festa de família que a gente teria. Pelo menos não do jeito que conhecíamos. Jenny acordou umas 9, esticando os braços, sorriso no rosto. Bom dia, meu amor. Feliz aniversário de casamento. Veio até a cozinha, me abraçou por trás enquanto eu mexia o café no fogão. Meu corpo inteiro se enrijezou, mas forcei um sorriso. Virei o rosto para receber o beijo dele no canto da boca. Bom dia. Tá ansiosa para a festa? Ele pousou o queixo no meu ombro, aquele jeito que costumava me derreter e agora só me dava náusea. Tô. Menti. Vai ser legal ver todo mundo junto. Principalmente a Keila e o Hudson com as crianças, né? Enzo tá tão grande já e a Valentina tá cada dia mais esperta. A menção das crianças fez meu estômago revirar. Respirei fundo, afastei dele com delicadeza. O café tá pronto, vou tomar banho. Tranquei a porta do banheiro. Abri o chuveiro e deixei a água cair enquanto eu apoiava as mãos na pia, encarando meu reflexo no espelho embaçado. Hoje acaba tudo. Passei o dia inteiro no piloto automático. Arrumei a casa. Escolhi a roupa. Um vestido azul marinho, simples, elegante. Nada muito chamativo. Não queria parecer que estava tentando impressionar ninguém. Passei pela casa da minha mãe no meio da tarde para ajudar com os últimos preparativos. Dona Graça estava nervosa, como sempre ficava quando tinha gente vindo. Vânia, será que a farofa tá boa? Experimentei e achei que podia ter mais bacon. Tá perfeita, mãe.
Abracei ela, inalando aquele cheiro de casa que ela sempre teve, sabão de coco e água de arroz. Tá tudo perfeito. Ela sorriu aliviada. Segurou meu rosto com as 2 mãos, jeito carinhoso. 10 anos, minha filha. Parece que foi ontem que você casou. Eu tô tão feliz por vocês. A culpa apertou meu peito. Minha mãe não merecia o que estava por vir. Mas ela também não merecia viver numa mentira. Eu também tô feliz, mãe. Mais uma mentira. Eu estava ficando boa nisso. Os convidados começaram a chegar às 6 em ponto. Primeiro vieram os primos, depois os tios, os vizinhos, os amigos da oficina de Jenny, minhas colegas do hospital. O quintal foi enchendo, vozes se misturando, risadas, música de forró tocando no som. Jenny estava radiante. Cumprimentava todo mundo, abraços calorosos, risadas altas. O anfitrião perfeito, o marido perfeito. Eu sorria, agradecia os parabéns, aceitava os abraços e esperava. Keila chegou às 6h30. Vi o carro dela estacionando na frente da casa, meu estômago deu um nó. Hudson desceu primeiro, depois ajudou as crianças. Enzo pulou para fora animado, Valentina veio logo atrás segurando a boneca nova. E então Keila saiu do carro. Cabelo solto, ondulado, brilhando à luz do fim de tarde. Vestido branco, justo, que marcava o corpo dela. Salto alto, maquiagem impecável, linda como sempre, minha irmã. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela sorriu, acenando. Aquele sorriso que eu conhecia desde pequena, que eu amava, que eu odiava agora. Respirei fundo, sorri de volta, acenei. Irmã, Keila atravessou o quintal, me abraçou apertado. O perfume caro dela invadiu meu nariz. Parabéns, 10 anos, que lindo. Obrigada. Retribuí o abraço, forçando meu corpo a não tremer. Hudson veio logo atrás, me deu um beijo no rosto. Parabéns, cunhada. Vocês são exemplo pra gente. Senti vontade de rir. Exemplo. Se ele soubesse... As crianças me abraçaram, e aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Enzo com aquele sorrisinho banguela. Valentina me mostrando a boneca nova. Tia, olha, o papai me deu. Papai. Hudson. O homem que não era pai delas. Abracei as 2 crianças, beijei as testas delas. Lindos. A tia ama vocês. E era verdade. Eu amava. Eles não tinham culpa de nada. A festa seguiu. Carne na churrasqueira, cerveja gelada, gente rindo e conversando. Jenny me puxou para tirar foto, braço em volta da minha cintura, beijo no meu rosto pro celular da minha mãe. Olha que casal lindo. Dona Graça estava emocionada. 10 anos e ainda parecem namorados. Keila estava do outro lado do quintal com Hudson, mas de vez em quando eu pegava ela olhando. Rápido, desviando quando eu percebia. Jenny também olhava. Discreto. Mas eu via tudo agora. 9 da noite. A festa estava no auge. Todo mundo meio alegre, conversando alto, música boa. Jenny veio até mim, meio tonto de cerveja, segurando uma taça de champanhe. Vânia, vou fazer um brinde daqui a pouco. Chamando todo mundo, meu coração acelerou. Tá bom, ele sorriu. Aquele sorriso meio torto que ele fazia quando estava empolgado com alguma coisa. Vai ser especial, especial. Eu tinha certeza que ia ser. Fui até a minha bolsa. A pasta estava lá dentro, bem dobradinha. Exame de DNA, relatório do detetive. Tudo o que eu precisava. Voltei para o meio do quintal. Respirei fundo. Agora. Gente! Gente! A voz de Jenny cortou o burburinho. Ele estava de pé no meio do quintal, taça erguida. Eu quero fazer um brinde. As conversas foram morrendo aos poucos. Todo mundo se virou para ele. 50 pessoas prestando atenção. Minha mãe sorriu orgulhosa. Keila estava ao lado de Hudson, os 2 de mãos dadas. Enzo e Valentina sentados numa cadeira comendo bolo. Eu fiquei parada, coração disparado, mãos geladas, mas rosto calmo. Jenny olhou para mim. Hoje fazem 10 anos que eu casei. 10 anos que eu disse sim para uma mulher. Pausa. Mas sabe de uma coisa?
Nesses 10 anos, eu aprendi que a gente não escolhe quem ama. O coração escolhe por nós. Minha mãe franziu a testa. Por isso, eu quero fazer um brinde. A mulher que eu amo de verdade. Ele virou a cabeça e olhou para Kayla. Silêncio absoluto. A mulher que me deu os maiores presentes da minha vida. A mulher que me faz feliz de verdade. Eu não aguento mais esconder. Hudson soltou Kayla devagar. O rosto dele era de quem levou um soco. Kayla estava paralisada, os olhos arregalados. Minha mãe tampou a boca com a mão. 40 pessoas congeladas. Jenny continuou. Kayla, eu te amo. Eu sempre te amei. E eu quero ficar com você. Não me importa mais o que vão pensar. Ele largou a taça. Abriu os braços, esperando que Kayla fosse até ele. Kayla não se moveu. Ela estava em choque. Hudson também. 50 pessoas olhando para mim, esperando que eu chorasse, que eu gritasse, que eu desmontasse. Eu não fiz nada disso. Eu levantei minha taça. Gente, o Jenny fez um brinde. É justo que eu faça um também. Jenny me olhou confuso. Vânia, o que... Calma, amor. Deixa eu terminar. Sorri. Um sorriso calmo, gelado. Eu também quero brindar a uma verdade que eu descobri há 1 ano. Fui até a minha bolsa. Tirei a pasta. Jenny, você disse que a Kayla te deu os maiores presentes da sua vida. Eu imagino que você esteja falando do Enzo e da Valentina. O rosto dele desmoronou. Pois é, eu também descobri isso. Há 1 ano. Abri a pasta. Tirei os papéis. Isso aqui é um exame de DNA, feito por um laboratório de Fortaleza. Colhi o material das crianças e o seu, Jenny, sem vocês saberem. Kayla começou a tremer. O resultado diz que você, Genivaldo de Souza Ribeiro, é o pai biológico de Enzo e Valentina, com 99,99% de certeza. Hudson deu um passo para trás. O quê? Li em voz alta. Enzo, nascido em março de 2017, filho de Kayla Ferreira Gomes e... Genivaldo de Souza Ribeiro, Valentina, nascida em janeiro de 2019, filha de Kayla Ferreira Gomes e... Genivaldo de Souza Ribeiro. Olhei para Hudson. Seus filhos não são seus, Hudson. São dele. Hudson virou para Kayla. Isso é mentira. Diz que é mentira, Kayla. Diz! Kayla começou a chorar, mas não negou, porque não tinha como negar. Kayla! Hudson gritou. Ela saiu correndo, atravessou o quintal, saiu pelo portão, sumiu na rua. Hudson foi atrás, gritando o nome dela. Jenny ficou parado, branco. As mãos tremendo. Vânia, eu posso explicar? Explicar o quê, Jenny? Que você traiu sua esposa com a irmã dela por 8 anos? Que você engravidou minha irmã 2 vezes enquanto eu chorava todo mês por não conseguir ter filhos? Minha voz não tremia. Meus olhos não choravam. Eu estava calma, mortalmente calma. Enquanto eu fazia tratamento de fertilidade, você estava fazendo filhos na minha irmã. Enquanto eu te perguntava por que não conseguíamos engravidar, você já tinha 2 filhos escondidos. Ele caiu de joelhos. Vânia, me perdoa. Por favor. Eu errei. Eu vou mudar. A gente pode superar isso. Superar? Ri. Uma risada seca. Jenny, eu passei 8 anos achando que o problema era comigo. Achando que meu corpo era defeituoso. Achando que eu era menos mulher por não conseguir engravidar. E o tempo todo, você estava provando que o problema não era esse. Você conseguia ter filhos. Só não queria ter comigo. Ele soluçava. Não era assim. Eu te amava também. Também? Também? Eu era a esposa. Não era para ser também. Era para ser a única. Peguei a pasta. Guardei os papéis. O divórcio já está pronto. Minha advogada vai entrar com o pedido amanhã. Por adultério. Você não vai ter direito a nada. Olhei para minha mãe. Ela chorava, sentada na cadeira. Mãe, me desculpa. Eu sei que a senhora não sabia. Mas a sua filha mais nova destruiu o casamento da sua filha mais velha. E eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Fui até o portão. A festa acabou, gente. Podem ir para casa. Saí. O que aconteceu depois foi caos. Hudson descobriu a verdade e foi embora.
Deixou Keila com as crianças e voltou para a fortaleza no dia seguinte. Entrou com pedido de divórcio e exigiu teste de DNA oficial. Quando confirmou que as crianças não eram dele, desistiu da guarda. Sumiu. Keila ficou sozinha, com 2 filhos, sem marido, sem emprego. Hudson pagava tudo. A clínica onde ela trabalhava a demitiu. Ninguém quer recepcionista que é pivô de escândalo. Ela foi morar com minha mãe. Mas a relação nunca mais foi a mesma. Minha mãe olha para ela com decepção. O Cariri inteiro sabe da história. Cidade pequena não guarda segredo. Geni perdeu a oficina. Os clientes sumiram. Ninguém quer fazer negócio com o homem que engravidou a cunhada. Vendeu as ferramentas, vendeu o carro. Hoje mora num quartinho em Juazeiro, vive de bico. Ele tenta ver Enzo e Valentina às vezes. As crianças não entendem direito o que aconteceu. Sabem que o tio Geni, na verdade, é o pai. Ficaram confusos, tristes. Não tem culpa de nada. Eu tenho pena deles. São inocentes, mas não consigo olhar para eles sem lembrar de tudo. Dirigi até meu apartamento em Juazeiro do Norte, com as mãos tremendo no volante. As ruas passavam borradas pelas lágrimas que eu finalmente deixei cair. Sozinha, sem plateia. Agora que tinha acabado, agora que eu tinha feito o que precisava fazer, meu corpo finalmente permitiu a reação. O choro veio com força, quebrando aquela casca de calma que eu tinha mantido por 1 ano inteiro. Estacionei na garagem do prédio e fiquei ali dentro do carro por não sei quanto tempo, chorando, soluçando, deixando sair tudo que eu tinha guardado. 1 ano de silêncio, 1 ano de fingimento, 1 ano de mentiras. Acabou. Quando finalmente consegui subir pro apartamento, eram quase 11 da noite. O celular não parava de tocar. Mensagens, ligações, notificações explodindo na tela. Minha mãe. Filha, me liga quando você puder, por favor. Colegas do hospital. Vânia, é verdade o que estão falando? Você tá bem? Primos, tios, conhecidos? Nossa, a gente não acredita. Higiene. 15 ligações perdidas. 10 mensagens. Vânia, me atende. A gente precisa conversar. Eu posso explicar. Não faz isso com a gente. Eu te amo. Bloqueei o número dele. Keila também tinha ligado. 2 vezes. 100 mensagens. Bloqueei também. Tomei banho. Um banho longo, quente, tentando lavar aquele dia de cima de mim. Vesti um pijama. Preparei um chá de camomila. Sentei no sofá. E, finalmente, deixei minha mente processar tudo o que tinha acontecido. Eu tinha feito. Tinha realmente feito. Tinha destruído o casamento dele, o casamento dela, a família inteira. E não sentia remorso nenhum. O telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Vânia? A voz era de Hudson. Meu coração apertou. Hudson, desculpa ligar assim. Ele parecia destruído. A voz rouca, cansada. Peguei seu número com sua mãe. Eu preciso saber. É verdade? As crianças, elas são filhos dele. Não tinha por que mentir agora. O exame não mente, Hudson. Eu lamento muito. Um silêncio longo. Eu ouvi ele respirando, tentando se controlar. 7 anos. A voz dele quebrou. Eu cuidei delas desde que nasceram. Troquei fralda. Acordei de madrugada. Ensinei a andar, a falar. São minhas filhas, Vânia. Eu sou o pai delas, não ele. Lágrimas desceram pelo meu rosto de novo. Eu sei. Como você descobriu? Contei. O detetive. As fotos. As datas que batiam. A coleta do material genético quando as crianças ficaram comigo. 1 ano. Ele deu uma risada amarga. Você sabia há 1 ano e não disse nada. Eu precisava ter certeza. E precisava escolher o momento certo. E hoje era o momento. Hoje era o momento. Outro silêncio. Obrigado. A voz dele saiu num sussurro. Por me contar. Por não deixar eu viver nessa mentira pro resto da vida. Hudson, as crianças não têm culpa. Eu sei. Eu sei que elas não têm culpa de nada. Mas eu não sei se consigo olhar para elas agora sem ver ele. Sem ver a mentira, sem ver que tudo que eu construí foi falso.
Ele desligou. Fiquei olhando para o telefone, ouvindo o silêncio do apartamento. Hudson ia embora. Eu sabia. Ele era um homem bom, mas até homens bons têm limites, e Keila tinha ultrapassado o dele. Na manhã seguinte, acordei com a sensação estranha de que algo tinha mudado. E tinha mesmo. Tudo tinha mudado. O celular continuava explodindo, mas agora não eram só mensagens de choque, eram mensagens de apoio. Sônia, do hospital. Você foi uma guerreira. Eu jamais teria conseguido guardar isso por um ano. Força, amiga. Minhas primas. A gente tá do seu lado, Vânia. A Keila tá errada. Muito errada. Até gente que eu mal conhecia. Que coragem. Você deu uma lição nele. Mas tinha mensagens do outro lado também. Uma tia distante. Isso não se faz. Expor a família desse jeito? Que vergonha. Conhecidos de Jenny. Você exagerou. Podia ter resolvido em particular. E uma mensagem que me fez pausar. Agora as crianças vão crescer sabendo que foram fruto de traição. Você pensou nelas? Sim, eu tinha pensado nelas. Mas Keila e Jenny não tinham quando decidiram manter aquela mentira por 7 anos. Segunda-feira. Voltei ao trabalho. Chegar no hospital foi estranho. Todo mundo sabia. Cidade pequena, notícia voa. Os olhares eram de pena, curiosidade, admiração. Dependendo da pessoa. Sônia me abraçou forte na recepção. Como você tá? Viva! Foi tudo que consegui dizer. E agora? Agora eu sigo em frente. Mas seguir em frente era mais fácil falar do que fazer. Durante o plantão, minha mente não parava. Jenny tentou me ligar mais 3 vezes, de números diferentes que eu bloqueei todos. Keila me mandou um e-mail longo, choroso, pedindo perdão. Não li até o fim. Apaguei, minha mãe me ligou de tarde. Filha, a Keila tá aqui em casa. Ela tá desesperada. Quer falar com você. Não quero falar com ela, mãe. Vânia, ela é sua irmã. Ela parou de ser minha irmã quando deitou com meu marido. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Desculpa, mãe. Eu sei que isso tá difícil para a senhora também. Mas eu não consigo. Não agora. E o Hudson? Meu estômago apertou. O que tem ele? Ele veio aqui hoje cedo, pegou as coisas dele, disse que vai voltar para Fortaleza, que vai pedir o divórcio. E as crianças? Ele disse que não quer ver elas, que precisa de tempo. Fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas. Mãe, eu preciso desligar. Vânia, eu te amo, mas eu preciso desligar. Desliguei antes dela responder. A advogada que eu tinha contratado meses atrás. Toratá. Lúcia, de Fortaleza. Me ligou na terça. Vânia, o processo de divórcio foi protocolado hoje. Por adultério, como combinamos. Com as provas que você forneceu, é caso ganho. Quanto tempo até finalizar? 3 a 6 meses no máximo. Ele pode contestar, mas duvido. As provas são irrefutáveis. E a partilha? A casa fica com você. O carro também. A oficina dele? Depende. Vamos pedir metade do valor. Não quero nada da oficina. Só quero que ele fique longe de mim. Entendido. 3 a 6 meses. Meia dúzia de meses até eu estar oficialmente livre. Parecia uma eternidade. Na quarta-feira, encontrei Enzo na rua. Eu estava saindo do supermercado quando vi minha mãe com ele, voltando da escola. O menino me viu e veio correndo. Tia Vânia, meu coração parou. Larguei as sacolas, me ajoelhei, abri os braços. Ele pulou em mim, me abraçando apertado. Oi, meu amor. Tia, cadê você? A vovó disse que você tá ocupada. Olhei por cima da cabeça dele para minha mãe. Ela estava com os olhos vermelhos. Tia tá trabalhando muito, benzinho, mas eu sinto sua falta. Eu também. Ele se afastou, olhou para mim com aqueles olhos, os olhos de Jenny. A mamãe tá chorando muito e o papai foi embora. A dor no meu peito foi física. Eu sei, amor, mas vai ficar tudo bem, tá? Você é um menino forte. O tio Jenny vem visitar a gente agora. A mamãe disse que ele é meu pai de verdade. Eu não entendi direito. Minha mãe se aproximou, colocou a mão no ombro de Enzo. Vem, meu filho, vamos em casa.
A tia Vânia precisa ir. Me levantei. Enzo me abraçou mais uma vez antes de ir com ela. Fiquei ali parada na calçada, segurando as sacolas de supermercado, lágrimas descendo silenciosas pelo meu rosto. As crianças, as malditas crianças inocentes no meio de tudo aquilo. Voltei para casa e, pela primeira vez desde sábado, permiti-me sentir dúvida. Eu tinha feito a coisa certa? Expor tudo daquele jeito, na frente de todo mundo, incluindo as crianças que estavam lá? Destruir não só o meu casamento, mas o de Hudson também, que não tinha feito nada de errado? Sentei no sofá, a cabeça entre as mãos. Sim, eu tinha feito a coisa certa, porque a alternativa era continuar vivendo na mentira. Era deixar Hudson criar filhos que não eram dele sem saber. Era deixar Jenny e Kayla continuarem o caso enquanto mantinham as fachadas dos casamentos perfeitos. Era eu continuar sendo idiota, e eu não ia mais ser. Na quinta, Jenny apareceu na porta do hospital. Sônia me avisou. Vânia, ele tá lá embaixo, diz que precisa falar com você. Meu estômago revirou. Chama a segurança se ele não sair. Já chamei. Só tô avisando. Fui até a janela do segundo andar, olhei para baixo. Jenny estava na calçada, olhando para cima, as mãos nos bolsos. Quando me viu, acenou. Fechei a cortina. 15 minutos depois, Sônia voltou. Ele foi embora, mas deixou uma carta, um envelope branco. Meu nome escrito na letra torta dele. Rasguei sem abrir. Joguei no lixo. Na sexta, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Oi, Vânia. É a Kayla. Mudei de número. Por favor, me escuta. Só uma vez. Ia bloquear. Mas algo me fez ler a mensagem seguinte. Eu sei que você me odeia. Eu te odeio também um pouco, por expor tudo daquele jeito. Mas eu entendo. Eu merecia. A gente merecia. Eu só queria que você soubesse que eu não fiz por maldade. Eu me apaixonei. E eu sei que isso não é desculpa. Mas aconteceu. E agora tá tudo destruído. Hudson foi embora. As crianças não entendem nada. Minha vida acabou. Mas eu ainda sou sua irmã. E um dia, quando você conseguir me perdoar, eu vou estar aqui, esperando. Li 3 vezes. Depois bloqueei o número. Por que não? Não um dia. Não agora. Não nunca, talvez. Ela não era minha irmã. Não do jeito que importava. Irmã não faz isso. O fim de semana passou devagar, sozinha no apartamento, sem saber o que fazer comigo mesma. Tentei assistir TV, ler um livro, fazer qualquer coisa para distrair a mente, mas sempre voltava ao mesmo ponto. E agora eu tinha vingança, tinha justiça, tinha a verdade exposta para todo mundo ver. Mas também tinha solidão. Tinha uma família desfeita, tinha 2 crianças confusas, tinha um casamento de 10 anos no lixo. E tinha a pergunta que não queria responder. Valeu a pena? Na noite de domingo, liguei para a doutora Lúcia. Doutora, eu quero acelerar o processo. Faça o que for preciso. Eu só quero acabar logo com isso. Vou fazer o possível. E outra coisa. Quero entrar com uma ação contra a Kayla também. Por quê? Alienação de afeto. Ela destruiu meu casamento deliberadamente. Quero que ela pague. Literalmente. Doutora Lúcia hesitou. Vânia, ações assim raramente dão certo, e vai custar caro. Eu não me importo com o dinheiro. Quero que ela sinta na pele que ações têm consequências. Vou preparar. Desliguei sentindo uma satisfação estranha, amarga, mas real. Kayla ia pagar. De um jeito ou de outro, segunda de novo. 2 semanas depois da festa. A cidade inteira ainda comentava. Eu era a mulher que expôs a traição no próprio aniversário de casamento. Virei história. Alguns me admiravam, outros me julgavam. Eu não me importava mais. No hospital, uma paciente idosa me segurou a mão. Moça, eu ouvi sua história. Você é corajosa. Meu marido me traiu há 40 anos e eu nunca tive coragem de ir embora. Morri em vida ao lado dele. Os olhos dela, cheios de rugas e tristeza, me fitaram. Você fez o certo. Não deixa ninguém te convencer do contrário.
Segurei a mão dela de volta. Obrigada. Aquilo me deu forças de um jeito que eu não esperava. 3 semanas depois, Hudson me ligou de novo. Vânia, eu vou assinar os papéis do divórcio amanhã. E vou renunciar à paternidade das crianças. Não consigo. Eu tentei, mas não consigo. Meu coração apertou. Hudson, eu sei como isso me faz parecer, mas eu não aguento olhar para elas e ver ele, e ver ela, e ver a mentira. Eu não consigo. E elas? O que vai acontecer com Enzo e Valentina? Elas vão ficar com a Keila. E com ele, eu imagino. Já que ele é o pai biológico mesmo. Uma parte de mim queria gritar que aquelas crianças precisavam dele, que ele era o único pai que elas conheciam. Mas eu também entendia. Dor tem limite. Você vai ficar bem? Perguntei. Não sei. Mas vou tentar. Pausa. E você? Também não sei. Mas também vou tentar. A gente se vê por aí, Vânia. Até, Hudson, e foi a última vez que falei com ele. 1 mês e meio depois da festa, minha vida tinha virado do avesso. Jenny tinha perdido metade dos clientes da oficina. Ninguém queria fazer negócio com o homem que engravidou a cunhada. Cidade pequena é assim. Seu nome fica marcado para sempre. Ele tentou me ligar algumas vezes ainda, de números diferentes, mas eu bloqueava todos. Mandou mais cartas. Rasguei sem ler. Keila estava morando na casa da minha mãe. Sem emprego. A clínica de estética onde trabalhava a demitiu. Sem marido, sem dinheiro. Hudson tinha cortado a pensão das crianças no momento que o exame de DNA oficial confirmou que elas não eram dele. Jenny tentava ajudar financeiramente, mas a oficina ia mal. As crianças estavam confusas. Enzo perguntava por Papai Hudson. Valentina chorava querendo o pai. Keila não sabia o que dizer, e eu estava reconstruindo. Marquei consulta com uma psicóloga. Doutora Renata, em Juazeiro. Consultório pequeno, cheiro de lavanda, sofá confortável. Ela me ouviu por 1 hora inteira, sem interromper enquanto eu contava tudo. Desde o começo. Desde Keila pequena e a preferência da minha mãe, até o brinde. A explosão. As consequências. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Como você se sente? Vazia. Foi a primeira palavra que veio. Livre, mas vazia. Como se eu tivesse conquistado alguma coisa importante, mas perdido ainda mais no processo. Você se arrepende? Pensei na pergunta. Realmente pensei. Não. Não me arrependo de ter exposto. Me arrependo de ter demorado tanto para perceber. Me arrependo de ter sido cega. Me arrependo de não ter visto os sinais antes. Vânia, você não foi cega. Você confiou. São coisas diferentes. Mas doía do mesmo jeito. Doutora Lúcia me ligou em agosto. Vânia, o divórcio foi homologado. Você está oficialmente divorciada. 2 meses. Tinha demorado só 2 meses porque Jenny não contestou nada. Assinou tudo que a advogada pediu. Aceitou todas as condições, porque ele sabia que não tinha como lutar. A casa ficou comigo. O carro ficou comigo. As economias da poupança conjunta, que não eram muitas, ficaram comigo. Ele ficou com a oficina, que já valia menos da metade do que valia antes. Assinei os papéis finais numa tarde de quinta-feira. Sozinha, sem cerimônia. 10 anos de casamento oficialmente terminados. A ação contra Keila por alienação de afeto foi rejeitada. Como a doutora Lúcia tinha avisado, era difícil comprovar. O juiz disse que não havia base legal suficiente. Fiquei frustrada por uns 2 dias. Depois deixei pra lá. Keila já estava pagando. De outras formas. 2 meses e meio depois da festa, em setembro, minha mãe me ligou. Filha, você precisa vir aqui. Por quê? A Keila. Ela não tá bem. Não tá comendo. Não tá dormindo. Só chora. Eu tô preocupada. Fechei os olhos. Mãe, eu não posso. Não tô pedindo pra você perdoar ela. Tô pedindo pra você ver sua irmã. Pelo menos uma vez. Fui. Mais pela minha mãe do que por Keila. A casa da minha mãe estava igual, mas diferente. O clima pesado. As crianças brincando no quintal, alheias.
Keila no quarto dela, o mesmo quarto de quando éramos adolescentes. Bati na porta. Entra. A voz saiu rouca. Abri. Keila estava sentada na cama, de pijama, cabelo preso bagunçado, rosto inchado de tanto chorar. Quando me viu, congelou. Vânia. Oi. Silêncio constrangedor. Entrei, fechei a porta atrás de mim. Fiquei de pé, braços cruzados. A mãe pediu para eu vir. Eu sei. Ela olhou para as próprias mãos. Obrigada por ter vindo. Mais silêncio. Hudson foi embora de vez. Voltou para Fortaleza. Disse que não quer mais ver as crianças, que não aguenta. A voz dela tremeu. Elas perguntam por ele todo dia. Eu não sei o que dizer. Não respondi. Geni, ele tenta ajudar, mas não tem dinheiro. A oficina tá falindo. Ele perdeu tudo. Ela passou a mão pelo rosto. Eu perdi tudo também. Emprego, marido, dignidade. A cidade inteira me olha como se eu fosse lixo. E você esperava o quê? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Você destruiu 2 famílias, Keila. Mentiu por 8 anos. Teve filhos com meu marido enquanto eu chorava por não conseguir engravidar. O que você esperava que ia acontecer? Ela começou a chorar. Eu sei que eu errei, eu sei que fui horrível, mas Vânia, eu me apaixonei, eu não planejei isso, só aconteceu. Não. Minha voz saiu firme. Não só aconteceu, você escolheu. No primeiro beijo, você escolheu. Na primeira vez que foi pro motel, você escolheu. Quando engravidou do Enzo, você escolheu continuar. Quando engravidou da Valentina, você escolheu de novo. Não foi acidente. Foi escolha. Ela soluçou mais alto. Você sabia que eu não conseguia ter filhos. Sabia o quanto eu sofria com isso. E mesmo assim, você teve 2 filhos com ele. Você se tornou mãe usando meu marido enquanto eu me sentia incompleta. Vânia, eu sinto muito. Eu não quero sua desculpa. Minha voz ficou gelada. Não vim aqui por você. Vim pela mãe, porque ela me pediu, mas não confunda isso com perdão. Virei para sair. Eu ainda sou sua irmã. A voz dela saiu desesperada. Parei, mão na maçaneta. Não, você não é. Não mais. Irmã não faz o que você fez. Abri a porta. Cuida das crianças. Pelo menos faça isso direito. Saí sem olhar para trás. Na sala, minha mãe estava com os olhos marejados. Vocês conversaram? Conversamos. E nada, mãe. Não tem mais nada a dizer. Dona Graça segurou meu braço. Filha, eu sei que ela errou, mas ela é sua irmã. Vocês cresceram juntas, um dia. Mãe, por favor. Respirei fundo. Não me peça para perdoar. Não agora. Talvez nunca. Só aceita isso. Ela assentiu, lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Despedi dela e fui embora. No caminho de volta, chorei. Mas era diferente agora. Não era dor. Era alívio. Eu tinha dito o que precisava dizer. Outubro chegou. 4 meses depois da festa, eu estava diferente. Mais leve, mais forte. Como se tivesse deixado um peso imenso para trás. No trabalho, voltei a ser eu mesma. A técnica de enfermagem competente, atenciosa, que cuidava dos pacientes com carinho. As colegas notaram. Vânia, você tá bem? Sônia perguntou. Tô sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. E era verdade. Comecei a sair mais. Fui no cinema sozinha. Jantei em restaurante sozinha. Comprei roupas novas, cortei o cabelo, bem curto, até o ombro. Mudança visual, mudança interna. Me olhava no espelho e via uma mulher nova. Não a esposa traída. Não a irmã rejeitada. Eu via Vânia. Só Vânia. E era o suficiente. Em novembro, Jenny tentou contato pela última vez. Apareceu no estacionamento do hospital de noite, quando eu estava saindo. Magro, barba por fazer, olheiras fundas. Vânia, por favor, só 2 minutos. Parei. Encarei ele. Fala. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Eu estraguei tudo. Perdi você. Perdi a oficina. Perdi minha vida. A voz dele falhou.
Eu te amava, talvez de um jeito errado, mas eu amava. Jenny, você não me amava. Você me usava. Tinha a esposa certinha em casa enquanto se divertia com minha irmã. Isso não é amor. Isso é conveniência. Não era assim. Era exatamente assim. E sabe o que é mais triste? Você não perdeu só a mim. Você perdeu sua dignidade, seu respeito, seu futuro. Tudo por quê? Por uma paixão que nem era para valer a pena. Ele abaixou a cabeça. E agora você tem o quê? Uma oficina falindo. Uma cidade inteira que te julga. 2 crianças que mal te conhecem chamando você de pai. E a Keila, que pelo jeito também não tem mais nada. Subi no carro. Não me procura mais, Jenny. Não tem mais nada entre a gente. Acabou. Fechei a porta. Dei a partida. Fui embora. Pelo retrovisor, vi ele parado no estacionamento, a silhueta encolhida sob a luz fraca do poste, e não senti nada, nem raiva, nem dó, nem saudade, só indiferença, e era libertador. Final de novembro, 5 meses depois, eu estava sentada no consultório de doutora Renata, minha psicóloga, quando ela me fez uma pergunta que mudou algo dentro de mim. Vânia, o que você quer agora? Para sua vida? Para o seu futuro? Fiquei em silêncio, pensando, realmente pensando. Eu quero paz. A resposta veio naturalmente. Eu quero acordar e não sentir raiva, não sentir dor, não sentir vazio. Eu quero ser feliz de novo, de verdade. E você acha que consegue? Olhei para ela. Pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso verdadeiro. Eu acho que sim. Dezembro chegou trazendo aquele clima de fim de ano que eu costumava amar. As ruas do Crato e Juazeiro enfeitadas, músicas de Natal tocando nas lojas, gente correndo para comprar presentes. Mas esse ano era diferente. Esse ano eu estava sozinha. Minha mãe me ligou na primeira semana do mês. Filha, o que você vai fazer no Natal? Não sei ainda, mãe. Vem pra cá. A gente vai fazer a ceia, como sempre. Vai ter todo mundo? Perguntei, já sabendo a resposta. Silêncio do outro lado. A Keila vai estar, né? Continuei. E as crianças. E provavelmente o Gene, já que ele é o pai deles agora. Filha, mãe, não me leve a mal. Mas eu não vou conseguir sentar na mesma mesa que eles e fingir que tá tudo bem. Não consigo, ainda não. Ouvi ela suspirar. Um suspiro cansado, pesado. Eu entendo, mas você vai passar o Natal sozinha? Vou estar bem, mãe. Prometo. Não era verdade, mas também não era mentira. Eu realmente não sabia como ia estar. No trabalho, as colegas organizaram um amigo secreto. Participei pela primeira vez em anos. Antes, sempre tinha a desculpa do já tenho compromisso em família. Agora não tinha mais. Tirei o nome de Márcia, uma enfermeira do 2º andar. Comprei uma caneca bonita com uma frase motivacional e um vale-presente de livraria. Simples, mas com carinho. Na festa de confraternização do hospital, dia 20, me surpreendi. Eu estava feliz, rindo das piadas, cantando as músicas, comendo demais. Sentindo-me parte daquele grupo, Sônia veio até mim com uma taça de espumante na mão. Olha você aí, toda sorridente. Nem parece a mesma mulher de 6 meses atrás. Não sou, respondi, e era verdade. Aquela mulher ficou para trás. E essa nova versão? Tá curtindo? Pensei na pergunta enquanto olhava em volta. Luzes de Natal, gente feliz, música boa. Tô aprendendo a curtir. No dia 23, 3 dias antes do Natal, recebi uma ligação inesperada. Vânia. É a doutora Márcia, da clínica de fertilidade. Você lembra de mim? Meu estômago apertou. Era a médica que tinha me acompanhado anos atrás, quando eu ainda tentava engravidar. Lembro sim, doutora. Como a senhora tá? Bem, obrigada. Olha, eu sei que já faz tempo, mas eu queria te ligar porque tem novos tratamentos disponíveis. Técnicas que não existiam quando você veio aqui. Se você ainda tiver interesse... Fiquei em silêncio. Aquele assunto que eu tinha enterrado lá no fundo, tentando esquecer. Doutora, obrigada pela ligação. Mas
Eu não sei se ainda quero isso. Entendo, mas pensa com carinho, tá? Você ainda tem tempo, e hoje em dia as chances são muito maiores. Agradeci e desliguei. Filhos. Eu tinha passado anos sonhando com isso, chorando por isso, me sentindo incompleta por isso. E agora eu não sabia mais se queria. No Natal, acordei sozinha no apartamento. Preparei um café da manhã especial para mim. Tapioca, café fresco, frutas. Coloquei uma música de Natal baixinha. Não estava triste. Estava em paz. Às 10 da manhã, minha mãe me mandou mensagem. Feliz Natal, minha filha. A porta de casa está sempre aberta para você. Te amo. Respondi. Feliz Natal, mãe. Eu também te amo. Às 2 da tarde, fui caminhar na Praça da Sé, no Crato. Tinha bastante gente. Famílias inteiras, crianças brincando, casais de mãos dadas. Eu caminhei sozinha, mas não me senti só. Sentei num banco, observando o movimento. Uma menininha passou correndo, rindo, sendo perseguida pelo pai. A cena me fez sorrir. Não doeu como costumava doer. Talvez eu estivesse realmente curando. No fim da tarde, voltei para o apartamento. Preparei um jantar simples para mim. Peito de frango grelhado, salada, arroz. Abri uma garrafa de vinho que tinha guardado. Brinquei sozinha, na minha mesinha de jantar. Feliz Natal, Vânia. Você sobreviveu. E era verdade. Eu tinha sobrevivido. Janeiro de 2025 chegou trazendo aquela energia de recomeço que todo ano novo tem. Eu estava determinada a fazer dele um ano diferente. Marquei consulta com uma nutricionista, voltei para a academia, fiz matrícula num curso de especialização em enfermagem que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Minha vida estava ficando cheia de novo, mas cheia de mim, das minhas escolhas, dos meus sonhos. No trabalho, me ofereceram uma promoção, coordenadora do turno da noite. Mais responsabilidade, melhor salário. Aceitei sem pensar 2 vezes. Você merece, Vânia. O diretor do hospital disse, apertando minha mão. Você é uma das nossas melhores profissionais. Eu, Vânia. Não a esposa de alguém, não a irmã de alguém. Eu. Em fevereiro, 8 meses depois da festa, aconteceu algo que eu não esperava. Estava no supermercado quando esbarrei em Hudson. Ele estava diferente. Cabelo cortado, barba feita, roupa nova. Parecia melhor, mais leve. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, nenhum dos dois soube o que dizer. Oi, Vânia. A voz dele saiu calma. Oi, Hudson. Você voltou pro Cariri? Só de visita. Tô passando o fim de semana visitando uns amigos. Ele hesitou. Você tá bem? Tô. E você? Também. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Olha, eu sei que faz tempo, mas eu queria te agradecer. Franzi a testa. Agradecer? Por ter me contado a verdade. Sei que foi difícil para você também, mas você me salvou de viver uma mentira pro resto da vida, e eu precisava te falar isso. Meus olhos encheram de lágrimas. Hudson, eu refiz minha vida, sabe? Conheci alguém em Fortaleza. Uma mulher incrível. A gente tá namorando há 3 meses e pela primeira vez em muito tempo eu tô feliz de verdade. Sorri genuinamente feliz por ele. Que bom, você merece. Você também merece, Vânia. Você merece ser feliz. Nos despedimos com um abraço rápido. Quando ele se afastou, fiquei ali parada no meio do corredor do supermercado, processando. Hudson tinha seguido em frente. Tinha encontrado felicidade de novo. Se ele conseguiu, eu também podia. Em março, 9 meses depois, minha mãe me ligou com uma notícia. Filha, a Keila vai se mudar. Para onde? Para Fortaleza. Ela conseguiu um emprego lá, numa clínica. Vai levar as crianças. E o Gene? Ele vai ficar aqui. A oficina fechou semana passada. Ele tá tentando arrumar emprego como mecânico mesmo, em alguma outra oficina. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. E você, filha? Como você tá? Eu tô bem, mãe. De verdade. Você ainda tá com raiva da sua irmã? Pensei na pergunta. Raiva? Não.
Não mais. Não, mãe. Não é raiva. É só indiferença. Ela fez as escolhas dela. Eu fiz as minhas. E agora, cada uma segue seu caminho. Um dia vocês vão se reconciliar? Não sei, mãe. Mas não hoje. Keila se mudou 2 semanas depois. Não me despedi. Não mandei mensagem. Não desejei sorte. Simplesmente deixei ela ir. E senti como se um peso que eu nem sabia que ainda carregava tivesse sumido. Abril chegou trazendo meu aniversário. 42 anos. Pela primeira vez em mais de uma década, passei meu aniversário solteira. E resolvi comemorar. Chamei as colegas do hospital, algumas amigas antigas, marquei num restaurante bonito em Juazeiro. Fomos 10 mulheres. Comida boa, vinho, risadas. No meio da noite, Sônia levantou a taça. Um brinde a Vânia, a mulher mais forte que eu conheço. A mulher que olhou para o inferno e disse, não, obrigada. A mulher que se reconstruiu do zero e tá aqui, linda, feliz, realizada. Todas bateram palmas. Eu sorri, lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas boas. Obrigada, gente. Vocês não sabem o quanto vocês foram importantes para mim esse último ano. Mais aplausos. Voltei para casa naquela noite me sentindo completa. Não porque tinha um marido, não porque tinha filhos, não porque tinha família perfeita, mas porque tinha a mim mesma. E eu era suficiente. Maio. 10 meses depois da festa que mudou tudo. Estava no consultório de Dordra. Renata, quando ela me fez a pergunta que eu estava evitando há meses. Vânia, você já pensou em perdoar? Perdoar quem? O Gene? A Keila? Sim, não por eles, mas por você, para fechar esse ciclo de vez. Fiquei em silêncio. Eu não sei se consigo perdoar o que eles fizeram. Perdoar não significa esquecer. Não significa aceitar o que fizeram. Significa liberar a raiva. Significa não deixar mais que essa história tenha poder sobre você. Eu ainda sinto raiva? Você me diz. Pensei. Realmente pensei. Quando pensava em Gene, o que eu sentia? Raiva? Não. Decepção? Talvez. Mas principalmente, nada. Indiferença. Quando pensava em Keila, o que eu sentia? Mágoa? Ainda um pouco. Mas não aquela mágoa dilacerante de antes. Eu acho que eu já perdoei. Falei, e me surpreendi com a verdade das minhas palavras. Não de um jeito consciente, não de um jeito declarado, mas eu perdoei, porque eu não sinto mais nada quando penso neles. Doutora Renata sorriu. Então você já fechou o ciclo. E era verdade, o ciclo tinha fechado. Junho de 2025. Um ano exato depois da festa que explodiu minha vida. Acordei no dia 15 de junho com uma sensação estranha. Não era tristeza, não era raiva. Era algo próximo de nostalgia. Pela mulher que eu era há um ano. Pela ingenuidade. Pela ilusão. Mas também gratidão. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca teria me encontrado. Fui trabalhar normalmente. No hospital, ninguém comentou a data. Ou não sabiam, ou eram educados demais para mencionar. Agradeci mentalmente pelo segundo. À noite, voltei para casa. Preparei jantar. Sentei no sofá com uma taça de vinho e permiti-me viajar no tempo. 1 ano atrás, eu estava naquele quintal, com a pasta na mão, o coração disparado, prestes a mudar tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente? A resposta veio rápida. Não, eu faria exatamente igual, porque eu merecia a verdade. Hudson merecia a verdade. E as crianças, quando crescessem, mereceriam saber quem realmente era seu pai. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi, meio hesitante. Vânia. A voz era de Keila. Meu corpo inteiro enrijeceu. Keila. Oi. Silêncio constrangedor. Eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo. Mas eu precisava ligar hoje. Faz 1 ano, né? Do dia. Faz. Eu queria te dizer que eu sinto muito. Eu sei que eu já disse isso antes, mas eu preciso dizer de novo. Eu sinto muito por tudo. Por ter traído você, por ter mentido, por ter te machucado do jeito que eu machuquei.
Não respondi. Só ouvi. Eu tô em Fortaleza agora. As crianças tão bem, gostando da escola nova. Eu arrumei um emprego. Tô tentando reconstruir minha vida. Mas todo dia eu lembro do que eu fiz. E todo dia eu sinto vergonha. A voz dela tremeu. Eu não tô pedindo perdão. Eu não mereço. Só queria que você soubesse que eu te admiro, pela força que você teve, pela dignidade. Você sempre foi a irmã forte, a que fazia tudo certo, e eu sempre tive inveja disso. Inveja de você. Lágrimas desceram pelo meu rosto silenciosamente. E quando você casou com o Gene, e ele me olhava de um jeito diferente, eu me senti especial pela primeira vez. Como se eu tivesse algo que você não tinha, e eu me agarrei nisso, mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que ia te destruir. Ela chorou do outro lado da linha. Eu não espero que você me perdoe, mas eu precisava que você soubesse que eu sinto muito, de verdade, e que eu te amo, sempre amei, do meu jeito torto, egoísta, mas amei. Respirei fundo. Keila. Sim, eu te perdoo. Silêncio do outro lado. Eu ouvi o choro dela aumentando. Não porque você merece, continuei, mas porque eu mereço. Eu mereço ficar em paz. E para ficar em paz, eu preciso soltar essa raiva toda, soltar essa mágoa. Vânia, você é minha irmã, por sangue. Mas a relação que a gente tinha, essa não volta, não da forma que era. Você entende? Entendo. A voz dela saiu engasgada. Eu te desejo felicidade, de verdade. Espero que você cuide bem das crianças. Espero que você aprenda com seus erros e espero que você encontre paz também. Obrigada, ela soluçou. Obrigada por me ouvir, por me perdoar. Eu não merecia. Talvez não, mas eu merecia te perdoar. Nos despedimos. Não foi um adeus dramático, foi simples, honesto. Desliguei o telefone e chorei. Chorei por tudo que a gente foi, por tudo que a gente nunca mais seria, pela irmandade perdida, pela inocência roubada, mas também chorei de alívio, porque finalmente, depois de um ano, eu estava verdadeiramente livre. Júlio chegou trazendo uma surpresa. Estava no hospital quando um homem veio até a recepção perguntando por mim. Vânia, tem um visitante para você lá embaixo. Desci, curiosa, e me deparei com um homem que eu não conhecia. Alto, cabelo grisalho, óculos, sorriso gentil. Vânia, meu nome é Fernando, sou médico aqui do hospital. A gente nunca conversou pessoalmente, mas eu já te vi pelos corredores. E, bem, eu queria te convidar para tomar um café. Pisquei surpresa. Um café? Ou um jantar, ou qualquer coisa. Sei que é meio repentino, mas eu sou recém-divorciado também. E achei que talvez a gente pudesse conversar, sem pressão, só conversar. Olhei para ele, pro sorriso sincero, pros olhos gentis. Tá bem. Um café. Fomos no fim de semana, num café simpático no centro de Juazeiro. Conversamos por 3 horas. Sobre tudo. Sobre medicina, sobre a vida, sobre divórcios, sobre recomeços. Fernando era cirurgião, tinha 48 anos, tinha se divorciado há 6 meses depois de descobrir que a ex-esposa o traía há anos. Igual você, ele disse, sem julgamento. A gente tá no mesmo barco. E como você lidou? No começo, muito mal. Bebi demais, trabalhei demais, tentei distrair a dor. Mas depois eu percebi que eu precisava sentir, para poder superar. Assenti. Foi exatamente o que eu fiz. E deu certo? Deu. Hoje eu tô bem, de verdade. Ele sorriu. Eu também. E sabe o que é engraçado? Eu tô até grato por ter acontecido, porque me forçou a olhar para mim mesmo, a reconstruir quem eu sou. Conversamos até o café fechar. Quando nos despedimos, ele perguntou se eu queria sair de novo. Quero, respondi, e me surpreendi com a verdade. Saímos mais 2 vezes em julho. Mais 3 vezes em agosto. Não era namoro, ainda não. Era companheirismo,
Era duas pessoas que tinham passado por coisas parecidas, encontrando conforto uma na outra. Em setembro, Fernando me beijou. Foi no estacionamento do hospital, depois de um plantão longo. A gente tinha ficado conversando até tarde, rindo de histórias bobas. Quando chegou no carro, ele me olhou de um jeito diferente. Posso te beijar? Meu coração acelerou. Mas era um aceleramento bom, ansioso, empolgado. Pode. O beijo foi gentil, cuidadoso, sem pressa. Quando nos afastamos, eu estava sorrindo. Isso foi bom, ele disse. Foi. Concordei. E era verdade. Tinha sido bom, muito bom. Comecei a namorar Fernando oficialmente em outubro, 1 ano e meio depois da festa. Ele era tudo que Jenny não era. Honesto, presente, transparente. Me tratava como igual, como parceira. Minha mãe ficou sabendo pelo telefone. Filha, você tá namorando? Tô, mãe. Não consegui esconder o sorriso. Ele é médico. Se chama Fernando. É gente boa. Que bênção! Eu fico tão feliz por você. Traz ele aqui em casa. Vou trazer, mãe, quando chegar a hora. E a Keila? Você contou pra ela? Não, mãe, e não vou contar. Minha vida não diz mais respeito a ela. Houve uma pausa. Depois, entendo, e eu respeito isso. Em novembro, 1 ano e meio depois do divórcio, Fernando me pediu em namoro sério. Estávamos jantando num restaurante quando ele segurou minha mão. Vânia, eu sei que a gente tá indo devagar. E eu respeito isso. Mas eu quero que você saiba que eu tô apaixonado por você. E eu quero construir algo real com você. No tempo certo, sem pressa, mas real. Segurei a mão dele de volta. Eu também quero isso. E era verdade. Eu queria. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria me entregar de novo. Confiar de novo. Amar de novo. Mas dessa vez, eu estava fazendo diferente. Dessa vez, eu estava ouvindo minha intuição, prestando atenção nos sinais, protegendo meu coração. E Fernando era bom. Era seguro. Era real. Em dezembro, quase 2 anos depois da festa, aconteceu algo inesperado. Eu estava no supermercado quando vi Jenny. Ele estava no corredor das cervejas, magro, envelhecido, barba mal feita. Quando me viu, congelou. Fiquei parada também. Pela primeira vez em mais de 1 ano, estávamos frente a frente. Vânia. A voz dele saiu rouca. Jenny. Silêncio constrangedor. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. E você? Sobrevivendo. Ele deu um sorriso triste. Consegui emprego numa oficina em Juazeiro. Não é grande coisa, mas paga as contas. Que bom. Mais silêncio. Vânia, Ele respirou fundo. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Por tudo. Você não merecia o que eu fiz. Olhei para ele. Pro homem que eu tinha amado. Pro homem que tinha me traído. E não senti nada além de indiferença. Eu sei que você sente, e eu te perdoei. Os olhos dele se arregalaram. Perdoou? Sim. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E para ter paz, eu precisava perdoar. Ele assentiu, lágrimas nos olhos. Eu espero que você seja feliz, Jenny, de verdade, e que você aprenda a ser um pai melhor pro Enzo e pra Valentina do que foi marido para mim. Me virei para ir embora, mas ele me chamou. Vânia, espera. Parei. Você tá com alguém? Sorri. Tô. Um homem incrível, que me trata como eu sempre mereci ser tratada. E fui embora, deixando ele ali no corredor do supermercado, e pela primeira vez não olhei para trás. Janeiro de 2026, quase 2 anos depois. Eu estava no apartamento com Fernando quando ele me fez uma pergunta. Vânia, você ainda pensa em ter filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. Por quê? Porque eu quero, se você quiser. A gente pode tentar, ou adotar, ou fazer fertilização. Eu topo qualquer coisa, desde que seja com você.
Olhei para ele. Para o homem que em menos de um ano tinha se tornado minha rocha, meu porto seguro. Deixa eu pensar nisso, disse sincera. E eu pensei, durante semanas, sobre filhos, sobre maternidade, sobre se eu ainda queria isso. E percebi que sim, eu queria. Mas não do jeito desesperado de antes. Não do jeito que definia meu valor como mulher. Eu queria porque eu queria compartilhar amor. Queria construir uma família. Queria ser mãe. Mas se não desse certo, eu ia ficar bem também. Porque eu tinha aprendido que meu valor não dependia disso. Marquei consulta com doutora Márcia, a médica de fertilidade. Expliquei tudo. Ela pediu exames novos. Vânia, você tem 42 anos. Suas chances naturalmente são pequenas. Mas com fertilização in vitro, a gente pode tentar. Quanto de chance? Entre 20% e 30%. Não é garantido, mas é possível. Olhei para Fernando, que estava sentado do meu lado segurando minha mão. Você quer tentar? Ele perguntou. Quero. E você? Eu quero tudo com você. Começamos o tratamento em fevereiro de 2026. Hoje, em 7 de janeiro de 2026, enquanto conto essa história, eu estou esperando o resultado do primeiro ciclo de fertilização. Pode dar certo, pode não dar. Mas eu vou ficar bem de qualquer jeito, porque eu aprendi que meu valor não vem de ser mãe, esposa ou irmã. Vem de ser eu, Vânia, a mulher que sobreviveu à pior traição, que se levantou quando todos esperavam que ela caísse, que perdoou quando seria mais fácil odiar, que reconstruiu sua vida do zero. Hoje eu tenho 42 anos. Sou técnica de enfermagem, coordenadora de turno, tenho um namorado incrível, tenho amigos verdadeiros, tenho paz. Não tenho marido traidor, não tenho irmã falsa, não tenho família que me machuca. E tá tudo bem, mais do que bem. Tá perfeito, porque eu sou o suficiente, sempre fui. Só precisei passar por tudo isso para perceber. Minha mãe me liga de vez em quando. A relação melhorou. Não é como era, mas é honesta agora. Real. Keila tá em Fortaleza. A gente se fala raramente. Mensagens curtas, cordiais, distantes. Talvez um dia a gente reconstrua algo. Talvez não. E eu tô em paz com ambas possibilidades. Jenny, eu não sei onde tá. Ouvi dizer que saiu de Juazeiro, que foi tentar a vida em outra cidade. Não me importo mais. Enzo e Valentina eu vi uma vez há uns meses, quando voltaram pro Cariri visitar a avó. Enzo já tem 9 anos, Valentina tem 7. Lindos, crescidos. Enzo me abraçou. Tia Vânia, saudade. Abracei de volta, o coração apertando. Mas era diferente agora. Não doía como antes. Saudade também, meu amor. Talvez um dia eu consiga ter uma relação com eles de novo, quando estiverem maiores, quando entenderem, quando não for mais tão complicado. Mas se não der, eu vou ficar bem também. Porque eu aprendi a maior lição de todas. Você não precisa de família perfeita para ser feliz. Você precisa de amor próprio, de dignidade, de respeito. E eu tenho tudo isso agora. No dia em que Jenny levantou aquela taça e olhou para minha irmã, ele achou que estava me destruindo. Achou que eu ia desmoronar, virar motivo de pena. Errou. Eu levantei minha taça. Sorri e brindei a verdade. E a verdade me libertou. Hoje, quase 2 anos depois, eu tô aqui. Feliz. Realizada. Em paz. Vivi o inferno. Atravessei o fogo. Saí do outro lado. E saí mais forte. Porque mulher traída não é mulher derrotada. Mulher traída que se prepara, que age, que reconstrói. É mulher que vence. E eu venci. Não tenho marido. Ainda não tenho filhos. Não tenho a família que eu sonhava. Mas tenho a mim mesma. E eu sou o suficiente. Sempre fui. Só precisava descobrir isso. E agora que eu descobri, nada mais pode me derrubar. Porque eu sou Vânia. Tenho 42 anos. Sou técnica de enfermagem. Sou sobrevivente. Sou guerreira. E eu tô apenas começando a viver de verdade. Agora, antes de terminar, quero fazer um último pedido. Se você acompanhou essa história até aqui,
Deixa um comentário dizendo o que você achou, que horas você está assistindo, de que cidade você é. Conta pra mim se você já passou por algo parecido, se você se identificou, porque cada história de superação importa. Cada mulher que se levanta importa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tem relato todo dia, histórias de mulheres reais que passaram por situações reais e que conseguiram se reerguer. Porque no final é isso que importa. Não quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta. E eu me levantei. E você também pode. Obrigada por me ouvir, por ter ficado comigo até o fim dessa jornada. Que você tenha forças para as suas próprias batalhas, que você tenha coragem para as suas próprias verdades e que você descubra, como eu descobri, que você sempre foi suficiente. Sempre.